Olá, eu sou o professor Misael Silva. Mais uma vez eu quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco em nosso canal Examinar e Refletir. Hoje nós vamos trazer um tema bastante polêmico, bastante sério também. E o tema é: há algum sofisma em não se pode tocar no ungido? Esse é um discurso que às vezes nós ouvimos aí dentro das instituições evangélicas, em especial as instituições evangélicas brasileiras. Vamos examinar e refletir essa colocação à luz da peneira de Cristo, à luz da peneira dos apóstolos, e também trazendo aí a referência muito usada, lá da velha aliança para justificar a repetição desse discurso perante o povo de Deus. Fique conosco, fique até o final, não saia daí, assista todo esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser notificada de novas reflexões, todas terças, quintas e sábados. Ajude a divulgar o nosso movimento de exame e reflexão do momento atual da Igreja Evangélica Brasileira e o nosso movimento de resistência ao espírito do anticristo. Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado mais uma vez. Olá mais uma vez, eu sou o professor Misael Silva e vamos iniciar agora a nossa reflexão de número 53. O tema é: há algum sofisma em não se pode tocar no ungido? E acho que isso aí vai dar alguma polêmica, vai ter gente que não vai gostar de algumas coisas que nós vamos colocar aqui, mas nós vamos colocar à luz da palavra de Deus, e aí que alguém se entenda com a Bíblia. Aí não é uma questão também de você concordar com tudo que eu vou colocar. Você tem todo o direito de discordar. Se você quiser ficar com os velhos princípios que você aprendeu, é um direito seu. E estamos aqui para defender a verdade da palavra de Deus naquilo que nós cremos. E nós já falamos que você não é obrigado a concordar. Mas se permita examinar, se permita refletir a esse respeito. Então, os pastores muitas vezes se preocupam em dar ênfase perante a igreja de que não se pode tocar no ungido. Essa é uma expressão muito mais calcada na velha aliança do que na nova aliança. Aliás, ao defender a nova aliança, não significa que nós aqui do canal vamos defender algo mais simples, não. Muito pelo contrário. A nova aliança traz uma responsabilidade muito maior. E não é apenas com os chamados ungidos do Senhor, não. É com todo o ser humano, com o nosso próximo, com o outro, E aí vamos começar pela peneira de Cristo, no nosso relacionamento com o outro, que vai muito além de não se pode tocar no ungido. João 13:34, João registrou assim, Jesus dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Em outras palavras, Jesus está dizendo que nós devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. Isso aí é menos do que não se pode tocar no ungido? Mateus 5:44, Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. E aí, a nova aliança, ela traz para nós um peso de menor responsabilidade ou de maior responsabilidade? Na nova aliança, existem privilegiados para receber o nosso amor e um amor semelhante ao de Cristo Jesus? E aquele que ama o outro como ama a Cristo, desrespeita a sua liderança,
trata com desdém ao outro, então pense bem, o que vale mais, a peneira de Cristo ou a peneira da velha aliança usado pelos falsos profetas do anticristo? Vamos ver algo mais da palavra de Deus a esse respeito, a confrontação da nova aliança com a velha aliança. Bem, a partir da peneira de Cristo, vamos agora fazer uma análise um pouco mais pragmática. Veja aí a pergunta no item 3 da peneira de Cristo. Qual era a relação de Jesus com os religiosos de sua época? Os religiosos de sua época não eram os ungidos do Senhor daquela época? Jesus, por acaso, por conta disso, deixou de confrontar ou questionar a conduta dos religiosos da sua época? Eles não eram sacerdotes ungidos segundo a lei mosaica? Número 4. Quem tramou a morte de Jesus Cristo? Quem seduziu, induziu as autoridades romanas a matarem a Jesus? Por acaso não foram também ungidos do Senhor à luz da contemporaneidade de Cristo Jesus? Bem, convido a você a aguardar um pouco mais nesse vídeo. Vamos até o final, não perca a conclusão desse vídeo. Nós vamos agora para a peneira dos apóstolos. Os apóstolos, eles não dão ênfase a essa preocupação que os religiosos de hoje em dia têm de confrontar o povo de Deus e dizendo não pode tocar no ungido do Senhor. Não, a fala era outra, uma fala muito mais responsável e de muito maior peso do que ficar repetindo não se pode tocar no ungido do Senhor. Paulo vai escrever aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, o versículo 1, ele vai dizer: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo não está preocupado em dizer não toque no ungido do Senhor. Ele está preocupado em dizer o seguinte: eu imito a Cristo e vocês podem me imitar. Isso sim é autoridade na nova aliança. E aí o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 7, ele vai dizer assim: lembrai-vos dos vossos pastores, que falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Essa é a ênfase da peneira dos apóstolos. É ter a referência do pastor, do líder na nova aliança, como alguém que é exemplo de conduta de Cristo. E não simplesmente um discurso intimidatório de você não pode tocar no ungido de Deus. Você tem que ser muito mais do que isso. Você tem que ser exemplo de conduta semelhante a Cristo Jesus. E a partir daí é que os apóstolos vão dizer: imitem os seus pastores, me imitem, como disse Paulo, atentem para a conduta dos seus pastores. Essa é a ênfase da nova aliança. Mas tem mais. Olha o que os apóstolos ainda vão dizer dentro dessa linha de raciocínio. Bem, agora a peneira dos apóstolos vai deixar a coisa um pouco mais estreita. Veja o que Paulo escreve em sua carta aos Romanos, no capítulo 16, que é um capítulo de saudações que Paulo faz à igreja de Roma e saudações que ele envia a irmãos da igreja de Roma. Veja o que ele fala no capítulo 16, no versículo 17 e 18, depois de mandar muitas saudações, ele vai dizer: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Não basta querer se autodenominar ungido do Senhor. Você não pode promover dissensões e escândalos contra a doutrina que foi ensinada pelos apóstolos, filho. Porque se você se desvia da doutrina de Cristo dos apóstolos, Paulo está dizendo, não é para respeitar não, é para desviar-se deles. E aí ele vai dizer, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples.
E muitos desses hoje estão querendo dizer, não toquem no ungido do Senhor. E aí Paulo está dizendo, desviem-se desses que com suaves palavras e lisonjas distorcem a doutrina de Cristo, enganam os corações dos simples. E aí precisam apelar para o discurso da velha aliança, porque não pode usar do discurso da nova aliança, porque não tem autoridade para tal. Mas fique aí, tem mais coisa da peneira dos apóstolos para trazer para vocês. Agora vamos ver o que o apóstolo João fala. Então, vamos ver agora a segunda carta de João, no capítulo 1, versículos 9 e 11. Depois você pode ler todo o capítulo 1 dessa segunda carta do apóstolo São João. Olha bem o que diz a palavra de Deus, ungidos do Senhor. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Você quer tratamento de ungido do Senhor, prevaricando, não perseverando na palavra do Senhor, na doutrina de Cristo, dando exemplo que não corresponde à conduta de Cristo e dos apóstolos, e aí você vem com o discurso da velha aliança, exigindo ser respeitado como ungido do Senhor, que é muito menos do que aquilo que Jesus deixou como fundamento de amor uns aos outros, como ele nos amou, que é muito menos dos fundamentos dos apóstolos, e os apóstolos deixam muito claro o novo contexto da nova aliança, que é muito mais duro do que o da velha aliança, ao alerta que os apóstolos deixam para aqueles que vêm trazendo distorções da palavra de Deus, da doutrina de Cristo. Olha o que João fala, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Isso aí de não tocar no ungido do Senhor é fichinha, perto do que João fala. Porque quem saúda tem parte nas suas más obras. E você me vem com a ideia de que não pode tocar no ungido do Senhor enquanto não persevera, não respeita a doutrina de Cristo e dos apóstolos? Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de você, ungido do Senhor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te. Volte ao primeiro amor, volte à doutrina de Cristo, e assim tu serás digno de saudação, serás digno de ser recebido em casa, serás digno de estar junto dos fiéis de Cristo. E então, finalmente, chegamos àquilo que os tecnocratas da tecnologia, que disfarçam a velha aliança como o evangelho de Cristo, e que eles gostam da ênfase para colocar-se diante do povo de Deus com o discurso de não se pode tocar no ungido do Senhor, enquanto prevaricam, enquanto contrariam as doutrinas de Cristo. Olha aí a passagem que eles gostam de mencionar e de citar. 1 Samuel, capítulo 26, versículos 9 e 11. Você pode ler depois toda a passagem da Bíblia, porque vem sempre aqueles acusadores, está tirando do contexto. Pelo contrário, a gente vai trazer aqui o contexto. Quem está tirando o contexto são os tecnocratas da teologia. Primeiro, tira o contexto de Cristo. Segundo, tira o contexto dos apóstolos. Tira o contexto da nova aliança. Haja falta de contexto na leitura de 1 Samuel, capítulo 26, versículo 9 a 11, porque a Bíblia tem que passar por Cristo Jesus. Apesar de que existem pregadores aí que pregam mais sobre Davi do que sobre Jesus Cristo, né? E por isso gostam tanto dessa passagem, para dizer para o povo de Deus, não podem tocar no ungido do Senhor. O que dizer disso diante de tudo que nós já acabamos de falar na peneira de Cristo, na peneira dos apóstolos? Diz aí, se posicione aí.
Vocês não são defensores da verdade absoluta de Cristo, que o reino de Cristo, o evangelho de Cristo é incontestável, é verdade absoluta, a Bíblia não pode ser atualizada. Não é esse o discurso que vocês usam? Então vamos ver lá, 1 Samuel capítulo 26, versículos 9 e 11. E disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor, disse Davi. Bem, já que texto sem contexto é pretexto para a heresia, vamos trazer um contexto aqui a mais, além de todo o contexto que nós já trouxemos, que é muito maior que é o contexto de Cristo e dos ensinamentos dos apóstolos. Haja contexto já colocado aqui nessa reflexão. Mas vamos para o contexto próprio da situação vivida por Davi. Número 1, vamos lembrar de uma coisa. Quando Davi vive essa situação, ele já estava ungido como rei de Israel. Deus perde um pouco a paciência lá, se é que podemos dizer assim, de Deus, perde um pouco a paciência com Samuel e diz: até quando você vai ter paciência com Saul? Até quando você vai aguentar Saul? Aqui falando uma linguagem mais popular. Eu já tenho um novo rei para o lugar de Saul. Vai à casa de Jessé o belemita e unge lá o meu servo como o novo rei de Israel. Senhor, mas se eu for lá e dizer que eu vou ungir um novo rei, o rei vai mandar me matar. Diz que você vai sacrificá-lo, Senhor, e você vai lá e unge, e aí a história você já sabe, ele vai e unge Davi como rei de Israel. Então, primeira coisa, Davi, quando fala isso, ele já está ungido como rei de Israel. Ele já tem essa condição. Davi age como um futuro monarca, age como um futuro líder, porque os seus seguidores naquele momento tentam estimulá-lo a tomar uma atitude contra Saul, a Saul que atentou várias vezes contra a sua própria vida. Mas ele age como um estadista, como um pacificador dos ânimos dos seus soldados. Imagina se Davi toma uma atitude contra Saul, estando ele ainda como rei e sabendo-se que ele já estava ungido como rei para estar no lugar de Saul. A unção aqui, ela tem muito mais um peso político, né, sociopolítico, do que propriamente religioso, espiritual, no contexto da igreja atual. Ali há todo um contexto político. A ação de Davi seria uma ação política. Politicamente, o rei era Saul, embora ele já estivesse ungido, mas a autoridade política perante o povo pertencia a Saul. Imagina se Davi se precipita em tomar uma atitude estando ele já ungido. Imagina a convulsão política que seria causada com essa situação. E além do mais, Davi estaria se precipitando ao agir de Deus na vida dele. Ele já está ungido. Davi, na verdade, está sendo provado por Deus na sua fidelidade à unção que Deus já deu a ele. Davi dá uma demonstração de que ele tem fé, de que ele foi ungido pelo Senhor. E ele não pode se precipitar. Davi precisa aguardar o tempo da manifestação da vontade de Deus na vida dele. Se ele toma uma atitude contra Saul, ele rompe a sua aliança com Deus. Ele rompe a sua fidelidade a Deus. Ele já está ungido, ele sabe disso. E se ele toma uma atitude, ele traz todo um transtorno político em meio à sociedade israelense, em meio ao reino de Israel. E perante Deus, ele se rebela, porque ele já está ungido como rei. E ele precisa aguardar a hora de Deus na vida dele. Isso é o contexto de Davi. Esta é a situação vivida por Davi. Por isso, ele não podia se precipitar. Por isso, ele precisava apaziguar, trazer paz ao coração dos seus homens. Ele precisava resistir à tentação do inimigo, de Satanás, também do mundo espiritual, para que ele não viesse a se precipitar ao tempo de Deus na sua vida, já que já era ungido. Simples assim. Aí está um contexto próprio da situação vivida por Davi. Além do contexto que nós trouxemos da peneira de Cristo, da peneira dos apóstolos. E essa é a passagem preferida dos tecnocratas da teologia para disfarçarem
como o Evangelho de Cristo, usando elementos da velha aliança, um contexto totalmente diferente do contexto atual, a partir da vinda de Cristo a essa terra, a partir do restabelecimento da nova aliança com Cristo Jesus. E então, ungidos do Senhor, o que dizer? Eu sei que você que está me ouvindo, que já foi formado por vários paradigmas nesse sentido, né? Disse que por tanto se repetir um fato, ele se torna verdadeiro. Você já ouviu tanto esse discurso de não se pode tocar no ungido, não se pode tocar no ungido, que isso já foi incutido no seu inconsciente, que ouvir de alguém um simples canal, examinar e refletir, um canal tão pequeno e vir contestar, eu sei que talvez vai ser difícil você aceitar o que eu estou lhe dizendo, mas eu nunca disse que você era obrigado a concordar com o que eu falo, e nem estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para defender a verdade da palavra de Deus, que tem sido ocultada, e nós temos dado demonstração aqui de muitas verdades do Evangelho de Cristo e da peneira dos apóstolos que não tem sido pregada nos púlpitos das igrejas. E por que não tem sido pregado? E por que tem sido escondido? Você já parou para pensar nisso? E tendo dito tudo isso até aqui, vamos a uma breve conclusão, um breve fechamento aí de nosso exame e reflexão tão importante nesse dia. Há algum sofisma e não se pode tocar no ungido? Bem, a que conclusão nós podemos chegar, somando tudo aquilo que foi dito até aqui, né? Nós poderíamos dizer o seguinte: como os profetas do anticristo não passam pelas peneiras de Cristo e dos apóstolos, e nem podem pregar sobre esses fundamentos, eles tentam se blindar usando argumentos da velha aliança. Se os profetas do anticristo de hoje, se os tecnocratas da teologia de hoje, se eles vivessem de fato os fundamentos de Cristo e de seus apóstolos, eles não precisariam ficar repetindo aos seus seguidores que não se pode tocar no ungido. Bem simples, não lhe parece? Mas não é simples, não. Isso requer muita identificação e comprometimento com a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Mas aqueles que são profetas do anticristo, eles não podem ter compromisso com as doutrinas de Cristo e dos apóstolos. Por isso eles estão se revelando como elementos agentes do anticristo. Talvez lhe seja impactante, talvez lhe pareça, esse camarada está trazendo heresia. Não! Até aqui eu só lhe mostrei Bíblia. Até aqui só lhe mostrei doutrinas de Cristo e dos apóstolos. Mostrei a vocês doutrinas de Cristo e dos apóstolos que não são pregadas por esses ditos profetas de Cristo, que na verdade representam o movimento do anticristo na igreja evangélica atual brasileira. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. E Deus tenha misericórdia de você que se diz ungido do Senhor, mas oculta as verdades da doutrina de Cristo e dos apóstolos e ainda impacta o seu povo dizendo: não toque no ungido do Senhor, quando, segundo a doutrina dos apóstolos, vocês não são dignos nem serem recebidos nas casas e nem que se coma com vocês. Cubra-me com as suas orações. Deus tenha misericórdia de nós. Inscreva-se no nosso canal, faça parte desse movimento de análise, de reflexão do momento atual da Igreja de Cristo, a Igreja Evangélica Brasileira. Faça parte desse movimento de resistência ao anticristo. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho para você ser notificado de novas reflexões. Ainda haverá de vir muitas revelações, por menor que sejamos, mas Deus não está preocupado com quantidade, Deus não está preocupado com números. Deus usa pequenas coisas desta vida, Deus usa as coisas fracas para confundir os fortes e os grandes. Os grandes, eles nunca acham que a pedrinha de um pastor de ovelha pode lhes atingir. Mas quando essa pedrinha está sendo dirigida pelo Espírito do Senhor, pelo poder da mão de Deus, ela derruba gigantes.
Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado mais uma vez.